FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos o projeto Ponta de Lança e este é o 16º episódio da segunda temporada do Mama África FC. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta é sobre a conquista do ouro olímpico de Camarões nas Olimpíadas de Sydney, ou seja, os 20 anos dessa conquista emblemática, né, dessa conquista que aconteceu lá em 2000, no início do século XXI, e nesse episódio, nesse 16º episódio aqui da casa, a gente vai contextualizar e também vai relembrar, né, essa conquista muito importante tanto para a geração camaronesa da época, mas também para a representatividade e para o legado, né, do futebol africano como um todo. Antes, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com/pontadelanca, para onde a gente produz textos sobre futebol e jogadores, e também jogadores africanos. Então, nessas últimas semanas, a gente escreveu alguns textos por lá. Então, por lá você pode acessar de forma gratuita os nossos conteúdos, os nossos textos. Então, aproveite e depois desse episódio, dê uma olhadinha lá, dê uma lida nos últimos textos da casa. Também, além do Spotify, né, um dos agregadores de podcasts onde a gente está, também estamos no Castbox, no Anchor, também estamos no Deezer, no Google Podcasts e nas principais plataformas que vocês imaginarem, inclusive no YouTube. Por lá a gente está sempre postando todos os nossos episódios dos nossos podcasts, inclusive do Mama África FC Continente, né? Mama África FC Continente, que é um outro conteúdo aqui da casa, apresentado pelo nosso querido e amargurado São Paulino Rubens Guilherme Santos. Toda quarta-feira sai um episódio sobre uma nação africana e sobre a sua história dentro e fora do futebol. Então, na semana da publicação desse podcast, saiu um sobre Eswatini. Então, dê uma conferida lá, assim como os outros países também, beleza? Além disso, também estamos no Twitter que mais cresce no Brasil, como já diz o nosso querido Marcos Carvalho, do @pontalanca. A gente já está chegando, ou já passou, de 4.500 seguidores, rumo aos 5.000, hein? Rumo aos 5.000 até o final do ano. Acho que a gente consegue alcançar, hein? E também estamos no Instagram e no Facebook, só digitar lá Ponta de Lança, que em algum momento você vai nos encontrar lá nos buscadores, a nossa foto de perfil. Então é só clicar e nos siga nessas plataformas, beleza? Então, sem mais delongas, como vocês já me conhecem, né? Eu vou fazer aquela conexão que a gente sempre faz aqui no projeto, né? De estados, mas primeiramente eu vou fazer uma conexão aqui mesmo no Rio de Janeiro, aonde eu já começo apresentando o nosso querido amigo botafoguense Marcos Carvalho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Atenção, Ponta de Lança. Estamos aí para mais um episódio, o 16º, e para fazer essa conexão aqui, né, Luiz? Você deve ter pego o trem que aí na Praça da Bandeira, não? No Estácio... Estácio não, São Cristóvão, não é isso? Onde é que você pega o trem aí? Por aí, Estácio, eu acho. Não, Estácio é metrô, Estácio é metrô. É. São Cristóvão, né? Isso. Aí, então, você percorreu aí mais de 30 estações para chegar até Santa Cruz, né? Até vou mandar um abraço para os nossos queridos aí da Supervia, se forem os nossos ouvintes, né? Que agora o ramal Santa Cruz é todo parador, meu querido. São 35 estações até a Central. Então, assim, eu sei que não tem nada a ver com a pauta, mas esse abraço aí para os nossos queridos da Supervia. Bom, é bom estar aqui de volta mais uma vez. E, rapidamente, para encerrar essa minha saudação inicial, mandar um abraço para os meus alunos que, nas últimas semanas, aí, nas últimas 2 semanas, apresentaram trabalhos aí, né, sobre o continente africano e usando também como material de pesquisa muito do nosso conteúdo aqui do Ponta de Lança. Então, vou deixar um abraço para a galera aí. Um foi sobre vários países africanos ali, né, a diversidade, e o outro sobre o povo, sobre a etnia Zulu, né? Então, 2 trabalhos muito bons. Fica um abraço para eles aí. É isso aí, Ponta de Lança, hein, servindo aí nas escolas como material, um orgulho para nós, né? Impressionante, dá um orgulho mesmo de saber disso, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Enquanto o Ponta de Lança também servir
para que mais pessoas estimulem, né, a estudar tanto sobre o futebol africano, mas também sobre a cultura africana, a gente também já sai ganhando, né? Nunca é só por nós aqui pelo grupo, mas pelo todo, né? Pelo nosso impacto social, muito bacana. E agora, a gente vai fazer uma conexão exclusiva. Essa conexão ela não foi feita ainda na história aqui do Mama África FC. Vamos fazer, então, conexão em Aracaju, lá em Sergipe, onde a gente vai apresentar o nosso querido Eduardo Costa, que é do projeto Memória Olímpica. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo e eu já peço também para que tu apresente para nós e também para o pessoal que está ouvindo o projeto Memória Olímpica, que particularmente eu já virei um fã. E aí, pessoal, um abraço para quem está ouvindo, para todos vocês do Ponta de Lança, para o Luiz, que me fez o convite diretamente, para o Marcos. É uma grande honra, um prazer estar aqui presente como convidado. Para mim é até estranho, né? Eu estou acostumado a ouvir vocês do outro lado da tela, com fone de ouvido, sempre ouvindo Ponta de Lança, agora aqui participando também de um episódio de uma história muito legal, né, que é desses 20 anos aí da conquista de Camarões nos Jogos Olímpicos de Sydney, um grande time, uma grande geração do futebol camaronês que fez história lá na Austrália. Como você falou bem, eu sou um dos cabeças aí do Memória Olímpica, né, que é um projeto de podcast. A gente faz podcasts semanais, toda quinta-feira tem episódio para vocês ouvirem, onde nós falamos sobre fatos, curiosidades, histórias, para a gente realmente relembrar grandes momentos dos Jogos Olímpicos, né? Seja alguma medalha marcante, ou algum personagem importante, alguma história que não é muito conhecida. Para vocês que estão ouvindo agora, quando esse episódio sair do Ponta de Lança, nosso último episódio foi falando de um húngaro, Alfred Hayos, que conquistou 2 medalhas olímpicas lá no começo ainda da Olimpíada da Era Moderna, uma na natação, é a primeira medalha da história da natação nas Olimpíadas, e uma com um projeto arquitetônico. Na época que as Olimpíadas tinham competições de arte, ele chegou a vencer uma medalha também. Mais uma vez, digo, é um grande prazer estar aqui como um convidado. Eu sou um grande fã do projeto de vocês, ouço sempre os podcasts. E vamos lá para a gente contar essa história, porque, como eu disse, é um grande time, é uma grande geração camaronesa. É a última medalha de ouro do futebol africano em Olimpíadas e vale muito a pena a gente relembrar essa história. Isso aí, e uma informação, não tão muito para esse EP exatamente, mas é porque antes dessa gravação aqui no off, né, que a gente conversa, eu descobri que o Eduardo, ele é gremista, então estamos de maioria neste grupo, entendeu? E não à toa que a gente faz essa gravação logo depois do Grenal, né? Eu não preciso dizer, senão vão achar que eu tô fazendo bullying com o Bruno Negrão. Que todo EP eu falo do Bruno Negrão, mesmo ele não estando. Mas sempre ele volta à tona. Mas assim, ó, eu não vou fazer bullying com o Bruno Negrão hoje, então quem sabe o que aconteceu. Então mais uma semana aí, né, gravando e mais uma semana, obviamente, sem perder o Grenal. Então, sem mais delongas, diga. Luiz, esse episódio que a gente tá gravando é o 11? Ah, não, isso é do negócio do Grenal. É do Grenal. Ah, tá. Não, tá bom. Pode seguir, desculpa. Desculpa. Depois dessa, então, sobe a trilha, sobe o hino de Camarões, que a gente vai adentrar na conquista histórica de Camarões em Sydney 2000. Então, como eu disse no começo do episódio, essa conquista de Camarões foi uma conquista importantíssima para o futebol africano, importantíssima também para uma transição de uma geração, né, que quem ouviu o episódio 13 do Mama África FC ouviu sobre também os 30 anos, né, daquela geração de 90 de Camarões, de Roger Milá e companhia. Então, inclusive, depois que vocês ouvirem esse episódio, vocês podem ouvir ali o nosso episódio 13, até para fazer essa linha, né? Essa linha cronológica entre uma geração de 90 de Camarões e essa transição. Mas para a gente entender essa geração de 2000 que chegou até as Olimpíadas, a gente tem que contextualizar, né, Marcos? E como é que a gente pode contextualizar essa geração de transição pós-Roger Milá, para que o pessoal entenda esses primeiros caminhos até chegar às Olimpíadas? Bom, Luiz, antes de chegar ali a Sydney, né,
queria voltar um pouquinho no tempo, voltar 2 anos, na verdade, em 98. Camarões volta à Copa do Mundo, não foi bem em 94, né? Acabou sendo ali uma decepção por conta da Copa de 90 que fez, enfim, e aí quem quiser saber mais sobre a Copa de 90, como você falou, nós temos esse episódio, né, enfim, contando a história daquela seleção, desde antes até chegar a 90. E aí em 98, aquela coisa meio entre safra, né, a Camarões não vai bem na Copa do Mundo, sai da Copa do Mundo com 2 empates e uma derrota, 1-1 com a Áustria, depois perde de 3-0 para a Itália, com jogador expulso e tudo, e empata com o Chile, né, que viria a ser segundo colocado daquela chave, iria cruzar com o Brasil ali nas oitavas, empatar em 1-1 na última rodada. O Camarões foi a última colocada do grupo, atrás da Áustria também, com apenas 2 pontos. Em 98 também, Camarões participou da Copa Africana de Nações, né, da CAN, ou do CAN, depende aí de onde você está ouvindo a gente, né, nossos amigos lá por exemplo, de Angola, gostam de falar do CAN. Eles falam do Campeonato Africano, a gente fala da Copa Africana de Nações. Mas, enfim, no CAN, ou na CAN de 98, que foi em Burkina Faso, Camarões sai nas quartas de final, perdendo para a República Democrática do Congo. Então, assim, 98 não foi um bom ano para Camarões. Sendo que em 99 começa meio que uma virada de chave, vamos dizer assim, nos Jogos Pan-Africanos em Joanesburgo. Camarões foi campeão ali dos Jogos Pan-Africanos de 99, e aí chegamos a 2000, onde Camarões tem novamente uma Copa Africana de Nações para jogar, que foi ali organizada numa sede compartilhada entre Gana e Nigéria, e Camarões sai com o título, né? Fez uma campanha muito boa, aliás, na primeira fase não foi tão bem assim, foi um grupo, na verdade, bem equilibrado, onde todo mundo terminou com 4 pontos. Camarões sobressai muito por conta de um resultado ali. Na segunda rodada, sobre Costa do Marfim, 3-0 sobre Costa do Marfim. Ali, né, na primeira rodada, empata com Gana em 1-1. Na segunda rodada, ganha de 3-0 da Costa do Marfim. E na última rodada, perde para Togo. Chegando ali na segunda fase, a Copa Africana de Nações de 2000, nas quartas de final bate a Argélia, nas semifinais bate a Tunísia e na final, nos pênaltis, né, ganha da Nigéria, depois de empatar em 2-2, ganha ali por 4-3, com uma polêmica ali na final, né, porque o jogador nigeriano bate um pênalti, a bola bate na trave e entra, mas só que o juiz não dá, e fica aquela polêmica ali, né? Enfim, depois teve invasão de campo, teve muita confusão nessa Copa Africana de Nações, mas Camarões saiu campeão ali. E assim, numa campanha enfrentando grandes times, né, grandes seleções ali, seleções tradicionais, um grupo dificílimo ali, né, com Gana, Costa do Marfim e Togo, e depois batendo Argélia, batendo Tunísia e, por fim, batendo Nigéria. Camarões é um grande algoz da Nigéria aí, com relação à Copa Africana de Nações aí. Então, finalmente chegando em Sydney aí para conquistar também a medalha de ouro. E havia ali alguns nomes coincidentes, né, nas duas listas de campeões da Copa Africana de Nações. Em Sydney 2000, né, você tinha o Eto'o, que tinha 19 anos na época, tinha o Jeremy, o Bomar, o Lohan, eu acho que é Lohan que se pronuncia, o Womé e o Bekono. Então você tinha aí pelo menos esses nomes aí em coincidência, né, nas duas formações campeãs aí, enfim, alguns como reservas e tudo mais, mas você tinha essa continuidade, esse legado, essa virada de chave de Camarões, né, a partir de 99, onde sai um ano de 98 frustrante para 99 e 2000, um ciclo de vitórias ali. E antes de até passar a bola para o Eduardo, como tu já bem citou, né, essa conquista da Copa Africana de Nações é muito curioso, né, porque a gente tá falando de uma seleção que conquistou 2 títulos importantíssimos, né, em categorias diferentes no mesmo ano, né, porque em fevereiro
Camarões conquistava, como tu bem disse, esse torneio em cima da Nigéria. Inclusive, você tem muito essa ideia, né, de que, e na verdade é uma ideia, né, obviamente comprovada, de que Samuel Eto'o surgiu para o mundo nas Olimpíadas, e de fato foi. Meses atrás ele acabou sendo decisivo, inclusive nessa final, né, contra a Nigéria, anotou um dos gols dessa final. Aí ainda tinha 18 anos ali, faltando alguns dias para fazer 19, né, e depois ele acabou fazendo 19 já nas Olimpíadas, e ele já tinha 19. E tanto ele quanto o Patrick Mboma, na época já era ali um veterano, já tinha 30 anos de idade. Ambos foram os artilheiros da equipe naquela Copa Africana de Nações, né? Ambos com 4 gols. E o Eto'o ali ainda, né, muito novo, né, já tendo essa responsabilidade gigantesca. E Eduardo, justamente sobre isso, fazendo essa ponte para as Olimpíadas, e isso aí é um espaço, a gente está falando de Olimpíadas e Copa Africana de Nações no mesmo ano, a gente está falando de um espaço de basicamente 6 meses ali, entre fevereiro e setembro. Como explicar, contextualizar para o pessoal inicialmente esse Camarões nas Olimpíadas que chega também com Samuel Eto'o e Patrick Mboma, mas também ali com uma geração de jovens jogadores ali bem interessante. É até legal falar sobre isso aqui, porque vocês recentemente, como você já disse, vocês falaram recentemente sobre os 30 anos da campanha de Camarões em 1990 na Copa do Mundo, né, que chega até as quartas de final, por muito pouco não consegue alcançar a semifinal, e com certeza essa geração de 2000 é de jogadores que bebem muito dessa fonte do time de 90, né, porque se você para pensar, uma geração olímpica, aí já tinha em 2000 aquela regra que existe até hoje, né, que no futebol masculino só podem ser convocados jogadores com até 23 anos de idade. Então esses jogadores que tinham a cidade olímpica, eles eram crianças quando viram aquele time de Camarões comandado por Roger Milá chegar tão longe na Copa do Mundo. Então com certeza é de uma geração que se inspira muito durante todo o crescimento futebolístico com aquele time de 1990. E aí você já tem um fomento maior e nesse sentido mais jogadores jovens vão surgindo no cenário. Esse contexto que o Marcos fez da seleção antes da Olimpíada é muito importante, porque vocês bem citaram no episódio de 90 que Camarões foi um time muito dominante ali no futebol africano nos anos 80, mas nos anos 90 eles já tiveram uma queda, né? Se eu não estiver enganado, acho que foram 5 Copas Africanas na década de 90, de 1990 especificamente até o final, e Camarões em nenhuma delas chega na semifinal. Até na de 94 na Tunísia, eles nem chegam a se classificar para a Copa Africana. Era um time que tinha ganho muito nos anos 80, mas que nos anos 90 já tinha perdido um pouco da força. Então esse ar fresco, né, digamos assim, desse time de 2000 dá um sangue novo que renova. Sangue novo que renova é ótimo, né? Mas é um sangue novo para a geração camaronesa que vem a fazer muito sucesso depois. E aí também em outro gancho com a questão das Olimpíadas, né, vou até fazer um pequeno jabá aqui, um dos nossos episódios de Memória Olímpica, o 6º episódio, fala da conquista da Nigéria em 96. O futebol africano já tinha sido campeão em 96 com a Nigéria. Em 2000, Camarões vence, como vocês citaram, a Copa Africana contra a Nigéria na decisão, na Nigéria. A Copa daquele ano foi dividida entre Nigéria e Gana, e a final foi no Estádio Nacional de Lagos, uma grande festa. Era aquela grande geração nigeriana, né, que foi ouro em 96, chegou nas oitavas da Copa em 98, tinha muita expectativa, chegou na final do Campeonato Africano em 2000, que tinha nomes que são conhecidos até hoje, né, o Kocha, West, Kanu, Kacha, Monique, Babayaro, grandes jogadores daquele time nigeriano. Era aquela grande geração, então era realmente um time muito favorito para conquistar o título, por ser um time muito forte e por jogar dentro de casa. Só não contavam com Camarões. E é bem legal, você citou, Luiz, a questão do Eto'o, né, que ele era muito jovem, tinha apenas 19 anos quando chegou na Olimpíada. Antes disso, né, só tinha 18 quando conquistou a Copa Africana de Nações. E ali praticamente um adolescente, né, conhecendo a vida adulta, digamos assim, mas não deixa de ser um cara decisivo. Ele fez 4 gols naquela Copa Africana, em 6 jogos, aparecendo com muita força, inclusive no mata-mata, né, nos 3 jogos, das quartas de final até a decisão, ele faz gol em todos os jogos. É o único jogador do time de Camarões que faz gol em todos os jogos daquela fase final, então, mesmo tão jovem, já mostrando o grande jogador que seria. E aí também você citou o Mboma,
que era a dupla de ataque de Camarões, a grande dupla de ataque de Camarões naquela Olimpíada, né? O Eto'o, que veio a se tornar o grande cara que ele é, e o Mboma, que até hoje é o que já chegou a ser, inclusive, o maior artilheiro da história da seleção de Camarões. O Mboma, que tinha 29 anos na época da Olimpíada, naquela coisa, né, de que até 3 jogadores podem ser convocados com mais de 23 anos. Camarões levou apenas 2, um deles era o Mboma, e foi uma junção muito boa, né, de um cara mais experiente, que já tinha mais rodagem internacional, com o Eto'o do outro lado muito jovem ainda se consolidando no cenário. E eles formaram, claro, tinha outros grandes jogadores também, né? O Jeremy, que vocês já citaram, o Kameni, o goleiro Kameni, que só tinha 16 anos de idade, era o jogador mais jovem daquele time. O Lohan, que já jogava no Arsenal à época e depois fez parte do grande Arsenal invicto de 2003, 2004. Então já tinha vários grandes jogadores que vieram a se destacar depois, mas com muita força nessa dupla ofensiva, né? Um mais experiente, que era o Mboma, outro mais jovem, que era o Eto'o, e os dois que chegaram realmente num nível muito alto na Olimpíada de Sydney e fizeram chover na competição na Austrália. Inclusive, eu estava conversando com o Eduardo aqui no off, né? Que eu estava vendo uma espécie de VT da Globo, assim, sobre a final olímpica. Parece que eu já tinha ido embora há muito tempo, né? Vamos dizer assim. E aí falam, né? O Eto'o, ele marca o gol do empate na final. Já estou dando muito spoiler aqui, né? Mas, enfim, e na narração eles falam assim, né, o cruzamento para Eto'o empatar a partida. Então, assim, como era desconhecido o menino Eto'o, né, que viria, na minha opinião, a se tornar aí o maior jogador africano de todos os tempos. É polêmico, mas eu não me canso de repetir isso, tá? Mas para você ver, assim, né, e o Eduardo até estava falando, né, de como o futebol ainda não era tão globalizado assim, tanto de transmissão, quanto a questão de internet, de pesquisa e tudo mais. Então fica essa nota aí engraçada, né, sobre esse momento. E o Eto'o é isso, né? Desde muito novo, fazedor de gol e um jogador que não se omite em decisão, né? Um jogador que decide, sempre decidiu. Então, acho muito, muito bacana isso, né? Ressaltar que isso não é uma coisa que se desenvolveu nele depois que ele chegou no Barcelona, que naquele Barcelona do Ronaldinho, que é o chamado Barcelona de Ronaldinho, quem decidia era o Eto'o. Podem pesquisar aí, mas quem decidia mesmo era o Eto'o. Mas o Eto'o, desde o moleque, decidiu uma Copa Africana de Nações, que não é fácil, né? Um garoto de 19 anos decidir Copa Africana de Nações, decidir Olimpíadas, enfim. Então, é muito, muito bacana ressaltar isso. E outra coisa aqui, talvez assim, a gente tenha gente torcendo o nariz, no sentido de que, Jogos Olímpicos, isso não vale nada, não sei o quê, porque sempre tem isso, né? Estão valorizando porque foi time africano e tal. Na final olímpica de 2016, que o Brasil ganhou, no Maracanã, contra a Alemanha, falaram até de revanche do 7-1. Falaram até de revanche do 7-1. Né? Teve gente chorando, quiseram botar até estrela lá na CBF, enfim, foi foi, né, uma festa. Então, por favor, não me venham com essa de que não vale nada. Porque Olimpíada não vale nada, não me venha com essa. Agora não vale, né? Quando o Brasil ganhou aqui, enfim, era a revanche do 7-1. Então, por favor, não vamos nem começar a discussão, né? E Camarões, que naquela edição em Sydney acabou caindo no grupo C, né? Com os Estados Unidos, Kuwait e República Tcheca, inclusive repletas das seleções africanas, mas começando pela principal, que era Camarões, né? Que caiu no grupo de Kuwait, República Tcheca e Estados Unidos. Ali no grupo A ainda tinha Nigéria, no grupo B tinha Marrocos e no grupo D, que era o grupo do Brasil, inclusive, e ali a África do Sul venceu o Brasil por 3-1, mas acabou não se classificando. A única vitória no grupo, inclusive, naquele grupo D, foi sobre o Brasil, ficou com 3 pontos, e ali passaria apenas Camarões e Nigéria a próxima fase. Mas para ficar ainda no grupo C, Camarões começou ali vencendo. O placar é um pouco mentiroso, mas foi um jogo ali, foi 3-2 para Camarões contra Kuwait. Camarões ainda chegou a abrir 3-1, Kuwait fez um gol no final. E tem um áudio aqui, inclusive, vai passar um trechinho
aqui da narração dela, numa reportagem, na verdade, falando dos gols de Camarões contra Kuwait. Camarões saiu na frente. Em Brisbane, a seleção de Camarões assumiu a liderança do Grupo C depois de vencer o Kuwait. Nicolas Al-Nudi, de cabeça, fez 1-0 para os africanos. No segundo tempo, o Kuwait empatou depois de um contra-ataque rápido. Al-Mutari foi lançado e tocou na saída do goleiro, 1-1. Patrick Mboma mostrou oportunismo para deixar Camarões de novo em vantagem, 2-1. O time africano marcou o terceiro com o Laurie Meyer, 3-1. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, o zagueiro Abdulrahman diminuiu para o Kuwait. Final, Camarões 3, Kuwait 2. Essa primeira fase foi bem equilibrada, né, no grupo C, com Estados Unidos, Kuwait e República Tcheca. A grande surpresa negativa do grupo acabou sendo a República Tcheca, que chegou como um dos times favoritos, não só na chave, mas com uma geração bem legal, que poderia fazer um certo estrago ali na Olimpíada. Tinha nomes que ficaram bem conhecidos, o Falucci, que depois jogou no futebol italiano, o Jan Kulowski, que fez história no Milan, o Milan Baros, que foi campeão da Champions League pelo Liverpool. Eles faziam parte daquele time, era um time muito bom, mas que acabou ficando com 2 pontos apenas em 3 jogos e foi lanterna. O Kuwait, que acabou até surpreendendo um pouco, chegou a vencer justamente a República Tcheca e brigou pela vaga até o final, mas acabou não conseguindo. E foi uma primeira fase de altos e baixos, né, de Camarões, como você citou, Luiz, o primeiro jogo contra Kuwait, que o placar indica que sofreu um pouco mais, não sofreu tanto assim, mas o placar no fim das contas ficou um pouco apertado. Depois empatou com os Estados Unidos, que tinha um bom time dos Estados Unidos, tinha o Donovan, né, o Landon Donovan, que ficou muito conhecido nos anos 2000, o Tim Howard, outro goleiro que rodou a Europa, né, jogou muito tempo ali na Inglaterra, é muito conhecido, estava naquele time. E depois, na última rodada, Camarões empata de novo com a República Tcheca por 1-1. A República Tcheca, precisando de um resultado, fica no empate com Camarões. Acabou sendo um jogo meio dramático, né? Porque a República Tcheca empata ali, faltando mais ou menos 15, 20 minutos para acabar o jogo. E se virasse o jogo, conseguiria a classificação em cima de Camarões. Então, ficou ali um drama naquele final, mas Camarões conseguiu se salvar. E foi uma primeira fase que... E essa primeira fase, né, eu citei aí o caso da República Tcheca, mas foi uma primeira fase de Olimpíada onde muitos times mais fortes sofreram, né? No grupo A, por exemplo, passaram Itália e Nigéria, mas foram 2 times que tiveram suas dificuldades em algum momento. A Espanha e o Chile passaram ali sufoco para a Coreia do Sul, né? Os 3 times terminaram empatados. Por muito pouco a Coreia do Sul não surpreendeu, tirando o Chile ou Espanha. No próprio grupo D, o Brasil passou em primeiro, assim, jogando muito mal. A Olimpíada de 2000 do Brasil no futebol masculino é péssima. Foi um primeiro lugar muito mentiroso, que poderia muito bem ter terminado em último do grupo se os jogos tivessem sido um pouquinho diferentes, e chegou a perder para a África do Sul, né? E até vou dar um pequeno spoiler, né? Que tem Brasil e Camarões mais à frente nas quartas de final. O Brasil emendou 3 derrotas seguidas em Olimpíadas para seleções africanas, porque a Nigéria, que eu citei, de 96, ganhou do Brasil na semifinal. E aí o Brasil perde para a África do Sul e depois, acho que já deu até para sacar o que aconteceu, vem as quartas de final contra Camarões. Tem esse histórico aí bastante negativo do Brasil em Jogos Olímpicos contra as seleções africanas. Mas falando de Camarões, voltando para encerrar, foi uma primeira fase ali de altos e baixos, com um pouco de sofrimento, mas poucos times realmente se destacaram naquela Olimpíada. Talvez ninguém conseguiu se destacar na primeira fase como o time que realmente chegava para ser campeão. Então, o mais importante naquele momento era conseguir se classificar, e Camarões conseguiu. Só uma pequena nota aqui. Eu era fã do Milan Baros. Sério, eu era muito fã desse cara. A República Tcheca tem pesadelos aí. Agora é só Tchequia, né? Mudou o nome do país. Informação inútil aí, minha cota. Podem circular aí no bingo do episódio aí. Mas, enfim, a República Tcheca, ou Tchequia, né? Agora, ela tem essa coisa com times africanos, né? Enfim, teve aí com esse drama aí com Camarões e avançando bastante no tempo, na Copa de 2006, né? Com Gana também, né? Que acabou sendo eliminado lá nos grupos, na fase de grupos, né?
Eita, 1, 2, 3 e já. Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Era uma das favoritas para passar, assim como a Itália, né, que passou, enfim, e perdeu sua vaga para a Gana ali, né? Então, esse drama aí contra os times africanos também da República Tcheca, com essa geração aí que tinha Milan Baros, um atacante, enfim, que eu gostava muito. E até para é muito interessante que como o Eduardo também já citou muito bem, né? Os vários nomes que ele citou e agora também citou, Lambários e tudo mais. Mas esse Chile, é impressionante que esse Chile tinha o Zamorano. O Zamorano jogou as Olimpíadas 2000. Nossa, Zamorano, cara, pra você ver. Zamorano. E então o Camarões, né, passou em segundo lugar no grupo, né, que tinha Estados Unidos, perdeu no saldo de gols, na verdade, ambos com 5 pontos, mas bem como o Eduardo disse ali mesmo, era nenhuma seleção ali se destacou muito assim em relação ao nível de jogo, então o Camarões ali passava para as quartas de final, e aí, meu amigo, e aí o jogo, é aí que a coisa esquenta, porque aí teríamos Brasil e Camarões, inclusive, é importante a gente citar, a gente fala de Camarões, mas é importante a gente dar uma contextualizada sobre essa seleção do Brasil, que era treinada pelo Vanderlei Luxemburgo, né, porque era uma seleção ali bastante pressionada, e inclusive com muitos problemas ali de organização, problemas internos ali, né, pessoal? Aquela seleção de 2000, né, aquela participação, na verdade, do Brasil nos Jogos Olímpicos em 2000 no futebol um caso à parte, né, um estudo de caso, porque era uma pressão muito grande, né, vocês citaram, né, o Marcos fez aí até uma brincadeira falando a respeito da comemoração do Brasil na conquista do ouro aqui no Rio em 2016, o Brasil sempre teve aquela pressão muito grande, né, em cima da Olimpíada, porque era aquela coisa da maior seleção do mundo que já ganhou todos os títulos possíveis e nunca tinha ganho o ouro olímpico. Então se criou durante um determinado momento, o que só acabou, eu espero que tenha acabado, né, em 2016, uma grande pressão, assim, uma coisa de nível Copa do Mundo mesmo, de que o Brasil tem que ganhar a Olimpíada, de a gente lembrar até hoje de grandes derrotas do Brasil nos Jogos Olímpicos, porque ficaram muito marcadas realmente. E a seleção brasileira, ela já estava pressionada por conta do desempenho muito ruim nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, que mais na frente o Brasil se classifica com o Filipão só na última rodada, correu sério risco durante um bom tempo de não se classificar para a Copa, já estava vindo pressionada naquela época. E além disso, o Vanderlei Luxemburgo, ele mesmo, que na época era um treinador de vanguarda, né, hoje não mais, mas que era um dos principais treinadores do futebol brasileiro, ele passava por meio que por um inferno pessoal, que era a questão da investigação da CPI do futebol, que investigava o Luxemburgo sonegação de impostos. Então, Luxemburgo... Já chafado, tá certo? Então, o Luxemburgo ele já chegava na Olimpíada pressionado por conta dessa investigação, pressionado dentro de campo e ainda com a pressão que era criada pela mídia, porque o Brasil tinha que ganhar a Olimpíada. Então, era uma coisa muito pesada. E como eu citei no primeiro comentário, a primeira fase do Brasil era péssima. O Brasil passa realmente por maus bocados. Ganhou da Eslováquia um 3-1, que você olha, 3-1 parece que foi muito bom, mas virou o jogo no meio do segundo tempo com gol contra e só fez o terceiro gol no final com o Alex. O Alex, ele mesmo que fez sucesso no Cruzeiro, depois jogou muito tempo no Fenerbahçe e tudo mais. Então foi um primeiro jogo já muito difícil. Depois perdeu, foi colocado na roda, né, pela África do Sul, porque o jogo pro Brasil, pelo menos é constrangedor, como o Brasil não consegue bater de frente com a África do Sul e no último jogo ganha do Japão com um gol ali no começo do Alex e segura 1-0 para se classificar. Inclusive vou fazer um novo jabá, né? A gente fez recentemente uma série especial lá no Memória Olímpica de 5 episódios dos 20 anos dos Jogos de Sydney, né? Só contando histórias daquela Olimpíada. E a gente pesquisou muita coisa em acervo antigo de revista, de jornal, tudo mais. Teve uma capa, se eu não me engano foi da Folha de São Paulo, falando do dia olímpico, que ia ter, no mesmo dia, era uma competição de vela importante do Robert Scheidt, que foi medalha de prata, e um jogo da seleção brasileira, justamente. E aí tinha uma foto do Scheidt pilotando, digamos assim, o barco, né, na competição de vela, e uma outra foto do Luxemburgo treinando o time. E aí a manchete do jornal era: acenda uma vela por Luxemburgo.
que era fazendo um trocadilho da competição com meio que um trocadilho para as pessoas, ó, reza pelo homem aí porque tá ruim. Muito bom. E aí eu vou deixar até para não estender demais, passar para o Marcos aí falar um pouco desse jogo aí, depois eu volto para completar também. Mas foi o jogo que realmente sacramentou, né? O Luxemburgo acabou deixando a seleção brasileira depois da derrota contra Camarões. Rapaz, e assim, só rapidamente, né? Eu estava até lembrando aqui que Sydney fica na Austrália, né? A essa altura o nosso ouvinte deve saber, e muitas das competições, né, dos jogos e tal, eram realizados ali de madrugada, né? No caso aqui pra gente, né? Por conta do fuso e tal. Então tinha isso, de você às vezes acordar de madrugada para você ver alguma competição, para ver um jogo do Brasil. E eu imagino como a galera deve ter ficado feliz, né? Depois de repente ter acordado no meio da madrugada para ver um 3-1 da África do Sul contra o Brasil. Um joguinho, assim, né? Mais ou menos contra a Eslováquia, contra o Japão, então nem se fala. E aí eu queria ressaltar um outro ponto, né? Como é a nossa visão, né? Enfim, de realmente não conhecer, né? Obviamente, tem a questão da falta de globalização, como a gente já mencionou aqui e tudo mais, mas você pega e compara, né? Uma primeira fase do Brasil que, ok, fez 6 pontos, né? Mas realmente, vendo os jogos, né? Você via que não dava muito você carimbar um favoritismo do Brasil contra Camarões, por exemplo, entendeu? Que, enfim, se classificou ali com um desempenho melhor. Então o Brasil chega para esse jogo e aí, meu amigo, o Brasil até teve muita chance, criou muitas chances e tal, entre aspas, né? Criou muitas chances depois na prorrogação, né? Enfim, a história do jogo Camarões sai na frente, perde 2 jogadores no decorrer do jogo, um mais lá no final, né? Que foi na falta, inclusive, lá no finalzinho do jogo, onde o Ronaldinho Gaúcho bate uma falta muito bem batida, empata a partida e a partida vai para a prorrogação. Mas o Brasil jogou durante um bom tempo com um jogador a mais, chega lá no final do jogo, Camarões perde mais um jogador, o Ronaldinho empata no lance de falta, na genialidade dele, e aí vamos para a prorrogação. E aí, meu amigo, é um tal de impedimento que o Brasil cai, mas assim, você vê o VT do jogo, é um negócio assim, impedimentos infantis. Tem coisa assim que era básico, entendeu? Camarões fazia uma linha ali, às vezes, tinha impedimento quase que no meio de campo. Era um negócio absurdo, assim, de tão assim, escancarado que era. Óbvio, teve um impedimento lá de um gol que o Brasil faz, se não me engano, com o Fabiano, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas que foi mal marcado, né? Que o Brasil poderia ter feito gol de ouro ali e tudo mais. Mas, assim, o tanto de chance que o Brasil perdeu também, no meio daquele jogo, né? Bola que, na frente do gol que o jogador fura e não faz. Enfim, e tem toda aquela questão ali também, antes da prorrogação, do Lúcio e do Roger. O Lúcio dá uma cabeçada do Roger lá e eles discutem. Enquanto isso, o juiz está expulsando lá o jogador de Camarões. Enfim, uma confusão. Um time que não era uma geração assim tão boa, por exemplo, quanto a de Atlanta, mas que tinha ali alguns bons talentos individuais, como, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, mas que chega ali, enfim, uma bagunça. O Luxemburgo, que não comandava nada, no fim das contas, porque estava, como o Eduardo bem citou, preocupado com outras coisas ali no extracampo. E, enfim, acontece o que aconteceu. Um contra-ataque mortal ali de Camarões, um chutaço de fora da área do Ibame, que, enfim, que sela ali a classificação, né? Gol de ouro, fez o gol, acabou a partida, e o Brasil com 2 a mais não consegue passar. Então, assim, por mais que Camarões, enfim, chegava ali com uma geração boa, com bons jogadores e tudo mais, você tem uma partida com, né, enfim, uma prorrogação para disputar, com 2 jogadores a mais, e você não vencer, teve o gol anulado e tal, mas o tanto de impedimento que o Brasil teve, o tanto de chance perdida, então não dá para colocar na conta, né? E o tanto que o Brasil sofreu para marcar um gol para empatar a partida contra Camarões. Então, classificação justa de Camarões, enfim, e o Brasil voltava para casa ali num clima muito amargo e
enfim, merecida a derrota, né? Não tem nem como ficar passando pano aqui por causa de impedimento e tal. Derrota mais que merecida para uma seleção que em momento nenhum mostrou que poderia ser a dona da medalha de ouro ali. O jogo como um todo, ele é muito emblemático, né, até do que foi um pouco da passagem do Luxemburgo na seleção, né? Foi um time que tentou de todo jeito, mas de um jeito muito desorganizado, né? O Brasil se lançava para frente do jeito que dava e vamos ver. E nessa acabou perdendo. Uma coisa interessante é que você citou bem, Marcos, essa questão das linhas de impedimento de Camarões. O Brasil perdeu em 96 para a Nigéria, né? Aquela virada maluca, né? O Brasil até o finalzinho estava ganhando de 3-1 e perdeu o jogo. E também essa derrota para Camarões, eram dois times, tanto a Nigéria de 96 quanto o Camarões de 2000, que tinham como característica muito forte a ofensividade. Eram dois times que partiam para frente e que iam para trocação mesmo, assim, não tinham medo de se abrir para ir para o ataque com tudo, mesmo que isso resultasse, no caso de Camarões em 2000, esses vários lances que o Brasil teve chances várias de fazer gol e não conseguiu, ou no caso da Nigéria em 96, né, o jogo foi 4-3 para a Nigéria, mas se tivesse sido 5-1 para o Brasil, não teria sido injustiça nenhuma, porque o Brasil fez 3 gols e perdeu muita chance. Eram dois times realmente, tanto a Nigéria quanto o Camarões, que gostavam da ofensividade e que partiam para cima sem medo de ser feliz. Camarões faz 1-0 no começo do jogo, né, numa cobrança de falta do Mbomá, que a gente já citou, né, que o Elton, que era o goleiro do Brasil, que jogava no Vasco, depois fez muito sucesso no Porto, estava bem Ele adiantado. sofre com falta, né? Ele sofre com falta, com gol de falta, né? Tá doido, é verdade, rapaz. né? É verdade. Mas ele que já era um goleiro baixo, né? Ele resolve se adiantar e leva um gol de cobertura praticamente na cobrança de falta. E aí o Brasil resolve partir para cima, mas sem muita organização, né? Chega perto até de sofrer o segundo com o Eto'o ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, como você já citou, o N'Gitape é expulso ali por volta dos 30 minutos. O Brasil joga os últimos 15 minutos com um a mais. Aí vem um gol de falta do Ronaldinho. A falta foi aos 45, mas rolou aquela confusão, né, que você falou. O gol de falta mesmo saiu aos 49 do segundo tempo. Já era ali no estouro do cronômetro que o Ronaldinho consegue empatar. Curiosamente, foi o primeiro e único gol do Ronaldinho naquela Olimpíada. Ronaldinho Gaúcho, que todos vocês conhecem, né? E naquela falta, o N'Gbato, que foi quem cometeu a infração, acabou sendo expulso. E aí o Brasil joga a prorrogação inteira com 2 a mais, né? 11-9. E na época a prorrogação tinha gol de ouro, né? Inclusive eu faço o que eu sempre falo quando eu gravo e faço aqui, aproveitando que eu estou em outro podcast, um apelo. Se você que estiver ouvindo conhece alguém da FIFA, volta gol de ouro. Porque, assim, prorrogação não dá, 30 minutos sem nada acontecendo, e um saco de esperando pênalti. Bota um gol de ouro, porque pelo menos deixa o negócio mais impressionante, né? É uma regra injustiçada da história do futebol, gol de ouro. Imagina, né? Gol de ouro, todo lance de ataque do lado contrário é uma dor no coração, né? Que você fica com medo de levar o gol e perder o jogo. E foi o que aconteceu. O Brasil perdeu várias chances. Teve esse gol do Fabiano realmente ele realmente estava em condição legal e a arbitragem anula. Mas, por exemplo, no primeiro lance de ataque da prorrogação, tem uma bola que chega na área e o Fabiano tenta finalizar e fura. E aí o Roger que hoje é comentarista, né? Roger Flores, tenta finalizar e fura também. Assim, um negócio meio constrangedor, né? Você percebe que o Brasil estava jogando melhor, estava ali na prorrogação, né? Tinha mais condição de buscar a vitória até pela vantagem numérica, mas não sabia o que fazer, era um time perdido. E aí veio realmente aquela, né? Quem não faz, toma. Você vê os vários lances que o Brasil perde e você já sabe, vai tomar um gol. Que não é possível perder tanto gol assim e não levar um. E levou um gol do Mbami num contra-ataque até meio engraçado, né? Se eu não me engano, não lembro se é o Fabiano ou o Marcos Paulo, ele escorrega no meio de campo. E aí... o Marcos Paulo escorrega, o Ronaldinho perde a bola, o Marcos Paulo escorrega e aí tá feita a tragédia, né? O Brasil já tá todo lançado pro ataque, o Ronaldinho perde a bola, o Marcos Paulo escorrega, de repente a defesa tá aberta. E o Mbami no contra-ataque faz o gol, né? O Brasil, que tinha sido eliminado pra Nigéria em 96 no gol de ouro do Canu, perdeu em 2000 de novo no gol de ouro do Mbami. E aí acabou deixando a Olimpíada, E aí tem até como eu citei, o Luxemburgo foi demitido, né? Depois daquela derrota incrível.
E aí eu cheguei até a mandar pro Luiz, né, o link de uma entrevista, não vou lembrar qual é a rádio, que ele dá uma entrevista para uma rádio brasileira, acho que em 2008, mais ou menos, onde ele é perguntado sobre essa derrota e ele fala, né, que se tivesse passado de Camarões, teria ganho a Olimpíada e ganho a Copa de 2002 como treinador do Brasil. Para quem acompanha, né, que sabe, o Luxemburgo ele é realmente um treinador histórico, fez muito, mas é um cara muito orgulhoso, né, então jamais que numa derrota dessa ele ia assumir culpa, pelo contrário, ele ia preferir falar do que seria se não tivesse sido demitido, e o Brasil acabou sendo campeão, mas não com ele, né? E aproveitando então, já que vocês já muito bem contextualizaram o jogo, vamos colocar então aqui a narração do nosso querido Luciano, e saudoso, né? Luciano do Vale, para mim, um dos maiores, se não o maior narrador deste país, do jogo entre Camarões 2, Brasil 1, e eu adoro fazer essas pautas assim históricas, porque normalmente a gente vai encontrar com narrações do Luciano do Vale, e essa tá imperdível, saca só. Começa mais uma partida válida pela Olimpíada de Sydney, futebol masculino, Brasil nas quartas de final. Quem é o grande cobrador desse time aí? Tem o Jeremy, número 8, que está tomando posição para a cobrança, e tem também o homem, número 3. Jeremy e o homem. Batendo com muita propriedade no canto esquerdo do goleiro Elton. Estabelece a vantagem da seleção dos Camarões. 1-0, que pancada. Mebona, que curva que fez a bola, entrou no canto alto. 1-0 Camarões. Vamos lá, Ronaldinho. Grande momento, grande momento. Cartão amarelo também. O time está nervoso, o time de Camarões. Já tem 2 expulsos. Dentro do jogo, atenção, atenção. Ronaldinho na bola. Gol do Brasil! Do Brasil em cima da hora. Ronaldinho! O gol que a mãe dele tinha pedido para ele na hora que precisava. E ele fez a cobertura. E escorregou, e agora? São 3 contra 2, por incrível que pareça. Ó, o tirador. Gol de Camarões! Golden gol de Camarões! O impossível aconteceu. Com 9 jogadores, verdadeiros heróis, verdadeiros heróis. Sai o gol de Camarões. Mabami. Está classificada a seleção africana, o Brasil volta. E que sirva de lição para nós brasileiros, que sirva de lição para o futebol. E aí, indo para a semifinal, Camarões enfrentaria o Chile do nosso querido Ivan Zamorano. O Chile ali com Cláudio Maldonado, Nelson Tapia, e como sempre tem um Contreras, né? Então tinha ali o Pablo Contreras. É impressionante como o Chile, a geração raiz do Chile sempre teve um Contreras. Se essa geração atual não tem, eu já não boto fé, realmente. E aí, nesse jogo, Camarões ali sai perdendo, né, com gol contra do Patrice Abandá, e isso já era ali por 78 minutos do segundo tempo. Algo que eu me perco sempre quando eu vou fazer a contagem para os nossos padrões. Então 78 minutos deve ser mais ou menos ali por 33 minutos do segundo tempo, né? Camarões perdia. E aí ali aos 84 e aos 89 com o Patrick Mboma. É impressionante, cara. Mboma é um cara que marcou história nessa seleção, nessa geração camaronesa. O cara estava presente em tudo que é campanha, impressionante. E nessas Olimpíadas ele realmente representou muito mesmo. Ele empatou o jogo aos 84, né? E o Lohan inclusive, o lateral direito que mais à frente seria campeão com a Arsène Wenger no Arsenal. O Arsenal, aquele mesmo Arsenal que foi campeão invicto da Premier League, ele estava naquele plantel do Arsène Wenger que o contratou na época para jogar no Arsenal. E ele vira esse jogo, na verdade, já no final. E aí, Camarões acaba vencendo o Chile num jogo bem maluco ali mesmo. Principalmente
ali no final do jogo, né? E aí, dessa forma, a Camarões acaba conseguindo a sua vaga para a grande final. Pois é, né? Foi um jogo ali muito duro contra o Chile, né? O Chile que havia eliminado nas quartas de final a Nigéria. Então poderia até ter sido um confronto africano na semifinal entre Nigéria e Camarões, mas até uma reedição na versão olímpica da final da Copa Africana do começo do ano, mas o Chile acabou vencendo antes. O Chile que tinha realmente como grande destaque que vocês citaram o Zamorano, né? O Ivan Zamorano, que fez ali com Salas no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 uma dupla histórica do futebol chileno. E só um destaque a respeito dessa vitória de Camarões, né? Que o Lohan faz um dos gols, o gol da vitória, na verdade, de pênalti ali aos 44 do segundo tempo. E o Lohan naquela Olimpíada, ele acabou jogando muito mais como meio de campo, né? Porque ele ficou muito conhecido por ter jogado justamente no Arsenal invicto do Wenger como lateral direito, mas ele acabou sendo mais adiantado na seleção. Uma coisa que acontece muito em seleções, né? Por todo mundo, que é quando você tem um cara que ele é a grande referência da seleção, mas no clube ele joga um pouco mais recuado. Na seleção, às vezes, ele atua de forma mais ofensiva, porque acaba sendo a grande referência, é por ele que o time gira. O Lohan não era a grande referência de Camarões, mas foi aproveitado um pouco mais à frente e faz esse gol da vitória de pênalti que colocava Camarões até como surpresa para muita gente, né? Porque, na verdade, para quem acompanhava, sabia que a geração era muito boa, parte dela já tinha sido campeã africana mais cedo, mas para a opinião pública como um todo, o Chile era favorito, muito pela presença do Zamorano, a chegar na final, e acabou muita gente se surpreendendo com essa vitória de Camarões de virada no finalzinho, que colocou a seleção africana na decisão. Muito bem lembrado. Inclusive, o Lohan, que meses atrás também havia participado do título de Camarões na Copa Africana de Nações, né? Tanto o Lohan, como eu acabei de dizer, como o Samuel Eto'o, Patrick Mboma, o Jeremy é um jogador bem famoso, né? Acabou jogando em alguns clubes importantes, que era o camisa 8, baixinho, né? De Camarões também. Estava na campanha, então é importante, a gente citou lá no começo, mas a gente vê ali que essa seleção, claro, depois da conquista é muito fácil falar, né? Mas a gente, analisando assim, a gente vê realmente que Camarões foi literalmente para ganhar essas Olimpíadas. E aí, após essa vitória contra o Chile, Camarões então chegava à sua primeira final olímpica em toda a sua história, que era, né, pessoal, aí com uma seleção difícil, que era a Espanha de nada mais, nada menos que, na época, o então jovem Xavi Hernández. Não só do Xavi, né? Tinha o Puyol também, enfim. E tinham outros jogadores ali também que eram muito... se esperava muito deles, como o Gabri, né? Que não acabou não rendendo muita coisa depois, enfim. O Gabri que termina expulso naquela final, assim como o José Mari também. Enfim, dois jogadores que prometiam muito, mas que depois não andaram muito assim na carreira, você não viu muita coisa, né? Mas essa final foi um jogo bem maluco, né? Assim também, essa campanha de Camarões, né? Ali depois na segunda fase em diante não teve um jogo tranquilo, né? Só teve, né, virada, prorrogação, essa loucura toda. A Espanha sai na frente, 2-0, enfim, o Xavi marca ali logo no início do jogo, né, os 2 minutos. Depois, no final do primeiro tempo, o Gabri consolida ali o 2-0, a vantagem. E Camarões tem que correr atrás do placar, e corre atrás no segundo tempo, né? Com um gol ali do Amaya contra, e o Eto'o, ou então Eto, né? Como a gente disse ali, do VT, empata a partida ali aos 13 do segundo tempo, né? Sendo que depois do empate de Camarões, depois do empate, a gente tem o Gabri e o José Mari expulsos. Então, o Gabri, na verdade, aos 25 e o José Mari aos 45 do segundo tempo. Camarões jogou por bastante tempo com um a mais, já com o jogo empatado, e depois, por um tempo,
com 2 a mais e a prorrogação inteira com 2 a mais e estranhamente não fez o gol, né? E aí o jogo foi para os pênaltis e Camarões foi campeão, né? Mas assim, como foi maluca essa segunda fase de Camarões, e engraçado que Camarões viveu um panorama, justamente o mesmo panorama que, no caso ao contrário, né, que viveu contra o Brasil. Contra o Brasil teve 2 jogadores expulsos, um ali no finalzinho também, jogou a prorrogação com 2 a menos. Nesse caso, jogou a prorrogação com 2 a mais, só que não deu a bobeira que o Brasil deu e não tomou o gol ali, não tomou o gol de ouro, foi para os pênaltis e venceu nos pênaltis, né? Mas assim, essa coincidência, né, muito, muito curiosa, mais uma curiosidade dessa segunda fase com emoção ali de Camarões. E, mais uma vez, salientando, né? Eto'o empatando o jogo, enfim, não tem medo de jogo grande, decidindo mais uma vez. Como jogou bola o Eto'o, cara? Como jogou bola, como foi grande o Eto'o, não só na seleção de Camarões ali, né, enfim, na conquista da Copa Africana de Nações ali no primeiro semestre, não só nessas Olimpíadas, mas para o futebol mundial, né? Como foi grande Samuel Eto'o. Esse jogo, ele é muito bom. Assim, se você tem a oportunidade de rever a partida completa, é um jogaço de bola. Assim, é um jogo muito aberto, as duas equipes indo para cima. Camarões, como nós já falamos, né? Um time muito ofensivo que não tinha medo de partir para cima mesmo perdendo. Tanto que sai perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e vai buscar na segunda etapa, com esse gol de empate do Eto'o, que o Marcos citou, um gol do Eto'o numa jogada do Embomar. Então, foi justamente aí a dupla de ataque se completando, né? O Embomar fazendo a jogada e dando assistência, e o Eto'o fazendo o gol. E a arbitragem, né? O jogo vai para os pênaltis, na prorrogação não teve o gol de ouro, quer dizer, tinha a regra do gol de ouro, mas não teve o gol de ouro, então o jogo acaba indo para os pênaltis. Só que a gente falou da questão do Brasil, né? Que Fabiano teve um gol anulado, um gol legítimo anulado no jogo entre Brasil e Camarões. O Eto'o teve um gol legítimo anulado no finalzinho da prorrogação. Então já poderia ter acabado o jogo na morte súbita a favor de Camarões, mas a arbitragem erroneamente anulou um gol do Eto'o. Imagina só Camarões ganhar o jogo na morte súbita, de virada, ainda perdendo por 2 a 0 para 3 a 2 com 2 gols do Eto'o. Seria realmente... Tem que acabar o árbitro, rapaz. Tem que acabar o árbitro. O árbitro só faz besteira, rapaz. Deixa os caras marcar mesmo, entendeu? Não tem como não. Tem que acabar com o árbitro. Não tem jeito. E aí o jogo vai para os pênaltis, né? E nos pênaltis a equipe de Camarões acaba se sobressaindo, né? Camarões era um time que se mostrou durante aquele campeonato muito bem preparado fisicamente, né? Até porque encarou 2 prorrogações muito bem, né? Contra Brasil e depois contra Espanha. E a gente sabe, né, que por mais que a disputa de pênalti seja só um chute, né? Você só precisa dar um chute ali para conseguir fazer ou não. Você estar bem ou mal preparado fisicamente, você estar cansado, estar inteiro, faz a diferença, que a disputa de pênalti é outro universo, né? E aí o Amaya foi quem acabou perdendo o único pênalti do lado da Espanha. Camarões fez 5 a 3 e acabou conquistando o título, como nós citamos no começo, repetindo o feito da Nigéria, né? A Nigéria havia conquistado o ouro em 96, era até então o único time africano campeão olímpico. A Espanha já havia sido campeã antes, em 92, então já era uma seleção com a tradição de base muito forte. E em 2000 acabou perdendo essa final, Camarões conseguindo o título nos pênaltis. E nós citamos aqui os grandes nomes, né, do time, que eram o Embomar, o Eto'o, o Lohan e o Jeremy, além do Kameni, que era o goleiro. Todos eles 4 bateram na cobrança de pênaltis. Ou seja, é claro que a Olimpíada você só tem, na grande maioria, jogador jovem, né? Não tem muita opção. Mas na hora do vamos ver, os principais jogadores da seleção de Camarões foram para a meta, foram para a briga e conseguiram corresponder. Um time que, durante momentos de pressão, esse mata-mata de Camarões é muito louco, né? Joga uma prorrogação 11 contra 9 contra o Brasil, sai perdendo para o Chile no finalzinho do jogo e consegue virar, sai perdendo de 2 a 0 para a Espanha e tem que buscar um empate. Então foi um time que conviveu
com a pressão do resultado ali no fio da navalha durante todo o mata-mata e conseguiu corresponder. E a final foi no Estádio Olímpico, né, que recebeu, hoje não é mais Estádio Olímpico, mas que era chamado de Estádio Olímpico na época, que recebeu a abertura, encerramento, e tinha um segundo registros das fontes, né, que trazem informações sobre o jogo, tinham mais de 100 mil pessoas no estádio para ver a final olímpica entre Espanha e Camarões. E então a gente acaba tendo ali e muito, e a gente conversava também off, né, sobre isso, né? Pô, foram 2 edições seguidas, né? Tanto em Atlanta 96, inclusive recomendo muito o episódio do Memória Olímpica que eu escutei, inclusive mandei meu feedback pro Eduardo, gostei muito. Eu acho que lá no podcast do Memória Olímpica, depois desse episódio, vocês também podem dar uma escutada já para aproveitar o embalo, né? E o pessoal também documenta muito bem essa campanha de 96 da Super Águias e aí Camarões em 2000, inclusive foi então aí a última seleção africana, né, a conquistar as Olimpíadas, né, que seriam esse ano, agora em 2020 acabou não sendo, mas quem sabe Costa do Marfim, Egito ou África do Sul poderão conquistar em 2021, né, as Olimpíadas no futebol masculino, já que são as seleções africanas classificadas para as Olimpíadas que serão em Tóquio. Então vamos para a sessão Ubuntu. Para quem não conhece ainda essa sessão, é um momento do final do programa aqui do Mama África FC, onde a gente solta algumas dicas culturais referentes normalmente ao país que é o tema, né, ou aos países que são africanos, obviamente, que são os temas do episódio. Como, mais uma vez, falamos de Camarões, assim como no episódio 13, sobre os 30 anos, agora a gente vai poder dar mais 3 dicas culturais sobre Camarões. Então, vou começar primeiramente com a pessoa aqui da casa, Marcos Carvalho. Faça bonito, por favor, dê uma dica aí, tanto para o nosso convidado, mas também para o pessoal que está nos ouvindo. O cara já joga a responsabilidade assim, né? É complicado. Então, a dica aqui de hoje, ela é um pouquinho complicada de achar, tá? Talvez vocês penem aí e talvez vocês tenham que achar em algum meio, digamos assim, corsário, entendeu? Ou não oficial, entendeu? Então, enfim, aí, para bom entendedor, pingo é letra. É um documentário francês chamado Camarões, Autópsia de uma Independência. Óbvio que, né, eu estou traduzindo já o título, tá? Ele fala ali sobre a história da descolonização de Camarões, tá? Enfim, ela pega ali o contexto enquanto a mídia, né, estava mais de olho ali nas guerras da Argélia e do Vietnã, ali entre 1955 e 70. Esse documentário ele fala, né, do que acontecia em Camarões, né, que tentava ali se tornar independente da França, e nesse processo, enfim, centenas de milhares de pessoas, de vítimas civis, perderam as suas vidas, né? Enfim, é um documentário curto, né? São 52 minutos de documentário, do Gaël Leroy. E aí enfim, gente, francês não é a minha língua, eu queria muito aprender. O Rubens é que manda melhor em francês aqui na casa. E também da Valérie Ossouf, tá? Então, vale a pena procurar aí. E para entender também um pouquinho mais sobre a história de Camarões, temos aqui na casa o Mama África FC Continente. Então, Eduardo, meu querido, dê a sua dica cultural para que o pessoal aí possa seguir após terminar esse episódio. Bom, eu vou dar 2 dicas que são 2 em 1, na verdade, que são ali meio que diretamente ligadas ao tema, né? Eu confesso, quem tá me ouvindo, eu espero que eu divulgue para os meus amigos e eles ouçam, né? Mas quem tá me ouvindo, que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa meio desligada, assim, atrasada um pouco com filme, com série, então preciso ser mais conhecedor de muita coisa, mas então eu acabo às vezes dando mais dicas ali relacionadas à questão esportiva em si, né? Quando faço essas participações. É muito fácil, né? Você não precisa, nesse caso,
adentrar em meios escusos, né, digamos assim, para encontrar, você vai no YouTube e digita Cameroon, que é Camarões em inglês, né, 2000. E aí são os 2 primeiros vídeos, né? O primeiro que o canal Olímpico publicou, inclusive durante a quarentena agora, se eu não estiver enganado, foi uns 3 ou 4 meses, com o VT completo da final entre Espanha e Camarões, até os pênaltis. É um jogaço, assim, vale muito a pena. Tem quase 3 horas o vídeo, mas vale a pena tirar um tempinho num fim de semana, num dia livre para assistir, porque é realmente um jogo muito, muito bom, que termina com o título de Camarões. E logo em seguida aparece outro muito longo, né, porque também vai para os pênaltis, que é a final da Copa Africana, que a gente citou no começo, entre Nigéria e Camarões, no começo de 2000, que já tinha naquele time, Camarões já tinha naquele time alguns jogadores que foram fazer história com o ouro olímpico meses depois. É um grande jogo que vai para as finalidades. A torcida é visível, a tristeza da torcida, né, quando perde a decisão nos pênaltis, quando a Nigéria perde a decisão para Camarões, um estádio completamente lotado em Lagos, com Camarões vencendo. E são 2 jogos muito bons e vale muito a pena assistir, né? A final olímpica de 2000 e a final da Copa Africana de Nações também de 2000. Todos estão no YouTube, muito fácil, é só tirar um tempinho aí do dia, num dia mais livre, num fim de semana, para assistir e se divertir um pouco com jogos muito legais. O Eduardo, é um participante fantástico, porque inclusive ele acaba de dar a dica que eu iria dar, que inclusive é também a final da Copa Africana de Nações no mesmo ano. E inclusive era o mesmo link que eu iria dar, o mesmo link. Então, já que o Eduardo já fez essa ressalva, já deu essa dica, eu também deixo para que vocês vejam essa final da Copa Africana de Nações, porque se você quiser entender, obviamente, Samuel Eto'o e Olimpíadas para o mundo, a projeção ali, beleza, realmente as Olimpíadas, mas eu acho que vale muito a pena ver uma final ali, uma das finais, né? Uma final, inclusive, que o Samuel Eto'o faz o gol na final contra a Nigéria, e como bem disse Eduardo, um estádio completamente lotado. Um jogo típico assim mesmo, do futebol africano mesmo. Aquele jogo naquela tarde ensolarada, as seleções muito técnicas, inclusive, né? Muito bacana eu ver alguns minutos do jogo, primeiro tempo, na verdade, gostei muito. E para mim, ali você vê o Samuel Eto'o despontando mesmo ali. Claro, como o Eduardo disse antes um pouquinho, né, no episódio, ele faz ali um mata-mata muito bom. E é interessante tu ver a maturidade do Samuel Eto'o ainda ali com 18 anos, vencendo uma geração que era a geração de Kanu, era a geração de Babangida, era aquela geração mesmo, né, nigeriana ainda eram os resquícios, o que veio depois ainda, na verdade, né, pós-Atlanta, da seleção da Nigéria de JJ Okocha, que ainda faz um gol na final. Então vale muito a pena ver essa transmissão. Então, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso episódio, e é impressionante que a gente acaba gravando, né, e o tempo passa muito rápido. A gente pode estar em 3, 4 pessoas, em 2 pessoas, o tempo passa muito rápido, porque é muito legal falar de Olimpíadas, é muito legal ter seleções africanas aí como grandes protagonistas, né, no futebol olímpico. E até vou me despedindo do Marcos, agradecendo o Marcos por mais uma presença aqui no Mama África FC. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece, meio estrela, né? Mas é porque também, já dando, né? Não é spoiler, porque a gente já cansou de falar isso aqui, porque nós estamos também preparando um novo programa, né? Que inclusive o senhor Marcos irá estrelar. Não daremos muito spoiler, mas obviamente que possivelmente nas próximas semanas, né, Marcos? O pessoal já vai ter uma novidade bem bacana. Mas não é só eu, não, tá? Não é só eu que vou fazer, não. Vai ter mais gente. Inclusive o nosso o maior âncora deste projeto e editor também, Luiz Mãos de Tesoura Fernando Filho, que o homem corta, rapaz. Mas, enfim, estamos aí com um novo projeto para sair. Inclusive, Luiz, queria mandar um abraço aqui para o Matias Pinto, do Xadrez Verbal, enfim, do Fronteiras Invisíveis do Futebol e tantos outros podcasts que ele participa lá na Central 3. Eu quero tomar uma cerveja com ele ano que vem, hein? Matias Pinto, projeto Cerveja com Matias Pinto em São Paulo ou Rio de Janeiro. Exato, intimei. Projeto 2021 esse, hein?
Então, mandar um abraço para ele. Eu tive falando com ele essa semana, né? Enfim, por DM e tal. Enfim, queria mandar um abraço para ele aí pela força, pela gentileza que ele sempre tem, a paciência para falar também, porque eu imagino que não deve ser fácil falar com o Tietê assim, de uma maneira tão gentil e educada como ele faz. Então, mandar um grande abraço para ele. Isso aí, Marcão, meu querido, meu amigo, meu querido botafoguense, sempre feliz, né, com o seu clube toda semana aí, um cara... Não mete essa também. Você também tá de sacanagem com essa aí. Aí também não. Aí você me complica também. Entendeu? Não dá. E outra pessoa muito feliz, este sim, talvez nem tão feliz, mas pelo menos esse final de semana, mais ou menos, né? Nosso querido Eduardo, que eu vou agradecendo, vou fazendo assim como o Marcos fez, né? Essa ressalva do projeto do Memória Olímpica, ouçam, divulguem e sigam o pessoal, porque realmente, se o projeto não fosse bom, nós não chamaríamos aqui, porque realmente o projeto, para quem gosta mesmo de algo documentado, né, de algo bem pesquisado, assim como eu, o Marcos também e o pessoal todo aqui do Ponta de Lança, sigam o projeto Memória Olímpica. E vocês não vão se arrepender, falando sério mesmo. Então, Eduardo, muito obrigado pela participação. E assim como o Marcos disse, volte sempre. Certamente a gente ainda vai fazer algum outro episódio. Inclusive, estamos aí, né? Quando quiser nos convidar para alguma coisa aí, algum episódio, o nosso grupo está sempre disponível. Não, com certeza. Podem ficar tranquilas aí que esse feat no Memória Olímpica vai rolar também. Bom, gente, eu que agradeço aí pelo convite, né? Como eu falei, sou um grande fã e ouvinte do Ponta de Lança, então poder participar é uma honra. Eu não sei lidar com elogios muito bem, então eu estou sem graça nesse momento. É bom destacar isso. Mas queria mandar um abraço aqui rapidamente só para o pessoal que faz a Memória Olímpica, né? Eu faço os roteiros e as apresentações junto com a Roberta, e tem também o Emerson e a Val que cuidam das redes sociais, e a Luíse que faz artes excelentes. Inclusive, Luíse, meu amor, um beijo, te amo. Dito isso, né, que eu precisava. Gente, que bonitinho. Nossa, que lindo. Dito isso, ouçam Memória Olímpica, né? A gente já bateu aí a casa dos 20 episódios. Não chegamos oficialmente no 20º, porque 5 foram de especial que eu citei aí dos 20 anos dos Jogos de Sydney, mas já temos aí mais de 20 gravações. A gente já fez episódios sobre vários esportes diferentes, né? Que a gente gosta de contar essas histórias, né, não só dos esportes mais conhecidos, como vôlei, atletismo, natação, mas também a gente já falou de ciclismo, a gente fala muito de judô, vôlei de praia, inclusive a gente gravou um episódio, o 14º episódio, né, sobre a medalha de prata da Ágata e da Bárbara no vôlei de praia em 2016, com a própria Ágata participando, foi bem legal. Tem um episódio sobre Olimpíadas de Inverno, como eu citei, Paralimpíadas, vale muito a pena ouvir, dar uma moral, que a gente faz um trabalho de pesquisa bem bacana, porque a história, em todos os sentidos, aqui no Brasil, ela infelizmente é muito maltratada. O Brasil tem uma história olímpica, vários países, né, mas o Brasil também tem uma história olímpica muito legal, muito grande, e vale a pena a gente contar muitas histórias, falar de muitas coisas, dando o devido contexto para entender os tamanhos de certas conquistas, e tem muita coisa que a gente vai procurar material e encontra uma grande dificuldade, porque as pessoas maltratam muito essas histórias, então a gente quer contar bem essas histórias para que as pessoas justamente possam relembrar grandes momentos e saber de coisas que não sabiam, como a gente aprende em todos os episódios. É isso, um forte abraço a todos vocês que nos ouviram, a todos que fazem aí o Ponta de Lança. Como eu disse, sou um grande fã do trabalho de vocês, continuem com essa pegada, continuem sempre assim, porque tenho certeza que eu não sou o único que fala isso abertamente. E sempre que precisarem, vocês têm meu contato, é só chamar e tamo junto sempre. É isso, valeu, galera. Isso aí, eu também vou me despedindo, aproveitando mais um episódio, 16º episódio dessa segunda temporada. Muito bacana a gente poder documentar essa história de Camarões. É uma das grandes histórias, não só do continente africano, como uma das grandes histórias do futebol olímpico, né? E, muito bacana, pessoal. Então, é isso aí. Sigam as nossas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no Instagram e tanto no Twitter. Importante que nos sigam nas 3 plataformas, beleza? Além do YouTube, obviamente. Já passamos ali dos 100 inscritos, então a gente precisa um pouco mais de inscritos e tal, pra gente começar
a se movimentar ali, começar a produzir alguma outra coisa. Então é muito importante que vocês nos sigam no YouTube, beleza? Então, Ô, Luiz. Diga. Desculpa, só antes de encerrar, eu acabei cometendo indelicadeza, né? Falei do podcast e não divulguei as redes sociais do Divulgue, por favor. podcast, aí não Verdade, dá, né? A galera verdade. quer acompanhar, não tem como. A gente tá no Instagram e no Twitter, @Olímpica Memória, que é memória olímpica ao contrário, né? A Olímpica Memória era para ter outro nome, mas o limite de caracteres do Twitter não deixou. Então acabou ficando esse, @Olímpica Memória. Lá vocês acompanham as nossas postagens, onde a gente sempre faz contextualizações dos temas dos episódios e acompanha também quando nós lançamos episódios novos, né? A gente está aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no seu aplicativo favorito, é só pesquisar por Memória Olímpica e estaremos lá. Agora sim, a despedida completa. Perfeito, perfeito. Sigam o pessoal e novamente sigam esse pessoal. Um trabalho muito bem feito. Então, dado o recado de todo mundo, não esqueçam daquilo que a gente sempre fala no final do programa, né? Ponta de lança é #paixão por ousar. Até o próximo episódio. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança. Peraí, a moto. Ah, que beleza. Adoro moto. Cara, essa moto parece que eu que ouvi os episódios do Boletim Covid-19, essa moto aí parece que ela fica esperando. Ela fica esperando o Marcos começar a gravar, né? Quando começa, ela faz questão de dar umas 2 ou 3 voltas no meio da gravação só pra poder fazer um barulho aí. Os caras combinam, eles sabem. Tipo, e era de 15 em 15 dias, entendeu? Então eles combinavam. É assim, exatamente. Ai, adoro moto. Um abraço para todos os motoboys do Brasil. Enfim. Vamos lá.